Pois bem, gente, tem coisas assim que é muito revoltante. Eu fui repórter policial durante 21 anos da minha vida e vi tudo acontecer. E normalmente, e olha que eu já errei, hein? Faço meia culpa aqui, né? Quantas e quantas vezes eu disse nos meus programas de rádio, de TV da época, né, fazendo inclusive as mulheres se sentirem culpadas com o tipo de homem que elas colocam dentro de suas casas. Tem filhos, tem filhas, e conhece alguém, coloca dentro de casa, e normalmente os abusos sexuais, os estupros, na sua maioria, em 90% dos casos, até um pouco mais do que isso, são cometidos por pessoas conhecidas e na maioria dentro da própria casa. E a gente fez isso, eu fiz muitas vezes. E depois você passa a entender algumas coisas que não é bem assim. É que o estuprador, estou falando de estuprador, porque depois eu vou falar de pedofilia no próximo bloco. O estuprador, ele pode ser o primo, pode ser o tio, pode ser o padrasto, mas uma das coisas que sempre me chocou muito, muitas vezes é o próprio pai. Nós tivemos um caso, esse para mim é muito vivo na minha memória, do pai que estuprava a filha e o filho. Ah, mas isso acontece com quem não tem educação, não tem dinheiro, normalmente fala que é com pobre. Não, era gente de classe média, média alta. Então essa história, a mulher tem que olhar porque é o padrasto. Não, a gente viu e vê o próprio pai. Eu tive um caso do avô violentando uma criança de 6 meses de vida. Ele utilizava o dedo na genitália da criança e teve uma infecção. E através disso daí, à época, a doutora Iguacira Braga Jardim era delegada de polícia aqui, o sem vergonha lá, de 70 e tantos anos, havia passado essa infecção para a criança com os dedos sujos. E ele abusava com frequência. Então, o que as pessoas precisam entender, e tem uma coisa que para mim me revolta muito, né, com o falso moralismo via de regra, tá? É a questão da educação sexual. Lógico, como eu disse, eu vou falar da pedofilia daqui a pouquinho, mas a educação sexual ela é extremamente importante nas escolas. Em países mais desenvolvidos que o nosso, existe e o resultado é muito bom no combate a esse tipo de crime. Por quê? Não é ensinar a criança como fazer sexo. As pessoas, sabe, têm problema com isso. É ensinar a criança onde ela não pode e não deve ser tocada por ninguém.
que se alguém tocar nas partes íntimas da criança, ela tem que contar para a mamãe, contar para o papai. E se for o papai, contar para a mamãe, contar para a professora. Porque tem mãe que defende estuprador dentro de casa, porque é marido dela, não é padrasto da criança, não, porque é o pai. Vai o primo, vai a prima, vai o tio para casa e abusa da criança. E a criança, ela é vulnerável, ela não sabe se defender. Por isso a orientação sexual, ela é muito importante. E ela vai se elevando de acordo com a idade da criança, até chegar na adolescência, onde cabem as explicações das prevenções de doenças sexualmente preveníveis. Que naquilo, tem muito perigo em engravidar muito cedo, não está preparada para ser mãe, para ser pai. Ensinar que na rede pública tem preservativo de graça, tanto masculino quanto feminino, que tem anticoncepcional de graça, que não é esse pai conservador, que ele acha que ele é conservador, mas lá atrás ele fez tudo errado, né? Que vai evitar que na idade correta da vida sexual de um adolescente, ele vai conseguir segurar a menina ou o menino. Não vai. E nós não estamos vivendo lá naquele passado antigo desses conservadores hipócritas, que o pai levava o menino adolescente para a zona do Baixo Meretrício para ele perder a virgindade. E agora eles vêm com falso moralismo. Então, nós temos a cultura do estupro, e muitos desses que são contra a educação sexual nas escolas é porque tem medo da filha ou do filho denunciar ele próprio. Em tempo, lembre-se, dentro da tua casa, seja pai, seja padrasto, seja tio, primo, prima, tá? Você tem que estar sempre de olho aos sinais. Vamos parar com essa hipocrisia violenta. E no próximo bloco eu vou falar de um assunto mais sério, a pedofilia.